Pessoal, tudo bem? Salve Maria. E para o desespero de muitos, o Papa Francisco, no final das contas, não liberou, né, a ordenação de padres casados e também não liberou, né, a consagração de diaconisas na Igreja Católica de rito latino, né? Nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então é isso aí. Agora a gente já consegue. Vou colocar aqui, desculpem, eu moro próximo da avenida. É até difícil de estar fazendo vídeos por causa disso, né? Eu tento estar fazendo alguns vídeos e sempre tem uma barulheira danada. Além do meu celular aqui que está todo rachado e que até a imagem não fica muito legal. Muitas vezes atrapalha até o som. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora, o que eu gostaria de colocar aqui? Uma observação para as pessoas de boa vontade, não para criar mais uma outra guerra, mas que as pessoas aproveitem e percebam algumas coisas e que busquem se entregar mais à graça de Deus, mais à oração. Lógico que conforme nós aprendemos, nós crescemos também, assim, em conhecimento doutrinal, conhecimento do magistério da igreja, o que a igreja sempre ensinou, todos esses séculos. Nós também temos a incumbência de ensinar e admoestar quem estiver ensinando errado. Porém, existe um clima de guerra que, principalmente pela internet, é bem observável, né? Entre o pessoal que se diz politicamente de esquerda e de direita. E agora o pessoal que se diz de esquerda, inclusive batendo no Papa Francisco, né? Porque ele não liberou a ordenação de sacerdotes casados e as diaconisas, né? E a ordenação de diaconisas, mulheres sacerdotes aí, né? Com ministério, certo poder sacerdotal, né? E então já começou algumas pessoas. E lógico que entre essas existem as mais espertas, as mais inteligentes, que vão fazer o seguinte, dizer o seguinte: o Papa Francisco só não liberou isso, ele só não tomou coragem mesmo de fazer isso porque existe uma enorme resistência fascista contra o Papa, e se ele fizesse isso iriam derrubá-lo e babá. Então peraí, então esse pessoal quer dizer então que talvez, já que eles pensam assim, eles querem dizer então que foram eles que derrubaram então Bento XVI e que a igreja é só uma luta de classes? Não, a igreja não é a luta de classes. A igreja é o corpo de Cristo. Existem pessoas sim dentro da igreja que infelizmente fazem luta de classes, seja à esquerda, seja à direita. Isso eu estou falando no âmbito político, ideológico. Existem. E isso, infelizmente, é uma desgraça para a igreja. Sou culpado disso também, como eu já disse em alguns outros vídeos. Já, de certa forma, já acabei participando disso. Bem anteriormente, no período onde eu estudei educação física, que eu, de certa forma, sem ser nominalmente socialista, mas eu sempre propaguei ideias progressistas, e nesse meio tempo foi o tempo que eu fui deixando um pouco a igreja de lado também, porque se o ser humano poderia se autossalvar, né, criar o céu na terra através de uma ideologia aí progressista, seja ela pintada de qual for, Deus, então, a realidade transcendente, a salvação, a ressurreição, não é mais nada, né? Ela deixa de ficar de lado. E depois, posteriormente, desse lado à direita, também tive esse pecado de me exaltar ao lado da direita, né? Então você sai de um lado que é ruim e acaba caindo pro outro lado, né? O maniqueísmo, né? Qual eu já falei em outros vídeos aqui. E aí vem essa direita que faz o contrário. Ou melhor, faz exatamente o que esses esquerdistas mais inteligentinhos eu disse que estão fazendo. Eles veem os direitistas e falam:
foi por nossa conta, por a gente fazer barulho, ficar brigando, que o Papa Francisco, no final das contas, refugou e não autorizou a ordenação de homens casados e de diaconisas. Então, assim, para esse pessoal, tanto para um lado quanto para o outro, o que importa, quem tem força, é o próprio ser humano. É o espírito e a vontade humana que está acima de tudo. É o ser humano que vai ter sua autodeterminação. E vai auto-salvar-se. Porque somos nós, a nossa ação, que vai resolver tudo. Lógico que a nossa ação é importante. Não estou dizendo que a nossa ação é importante, que nós temos que ser meras amebas esperando as coisas acontecerem, ou que Deus a todo momento faça abrir entre as nuvens e desça e resolva as coisas pra gente. Não é bem assim. Mas a igreja, ela é sim movida pelo Espírito Santo de Deus. Ou ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, ou ela é movida pro pecado, ela é movida pro lado do mundo, conforme as concupiscências humanas. E aí eu coloco, seja ideologicamente tanto à direita quanto à esquerda. São variáveis específicas de concupiscências, vamos dizer assim. Tanto à direita quanto à esquerda, no que se diz respeito à ideologia, à política. Mas nós percebemos, é percebível essa movimentação através das concupiscências e não através do jejum, da oração, sim, do ensinamento das coisas de Deus, sim, do ensinamento do magistério, do catecismo, do que a igreja orienta, do que a igreja pede, sempre pediu, mas não na base do grito. Eu também tenho me segurado, além das questões físicas, materiais minhas que não são tão boas, para poder estar fazendo vídeos melhores, com melhor qualidade, som, imagem, um espaço, né? O meu espaço aqui é um espaço, uma parte da sala onde está improvisado aqui uma mesinha de computador, não é um espaço ideal, vamos dizer assim, mas tudo bem. Então, é isso, pessoal. Tomem muito cuidado com isso. Sim, a gente precisa de ensinar, a gente precisa de admoestar, o que a igreja sempre ensinou. A gente precisa procurar ter mais caridade, mesmo admoestando, mesmo sendo firmes com o ensinamento. A gente também precisa dar espaço para aquelas pessoas mais cabeças duras, que têm, vamos dizer assim, estão mais afastados do início do progresso de conversão. Nós que estamos na igreja estamos no processo de conversão contínua, devemos estar, através dos sacramentos, né, principalmente do sacramento da confissão dos pecados e da Eucaristia. E as pessoas que estão longe disso, ou que mesmo achando que estão dentro dos sacramentos, mas não percebem essa militância política que é nociva para a própria igreja, é nociva com relação ao próprio Espírito Santo de Deus e com a vontade divina, porque a vontade humana ela se exalta acima da vontade divina. Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Então esse vídeo é mais para pessoas que queiram refletir a respeito disso, para reforçar quem está buscando isso, essa intimidade, essa busca de estar junto à vontade de Deus, né? Do que a busca de um conflito com as pessoas que acabam exacerbando aí e colocando a política em primeiro lugar, sem que elas percebam. O discurso religioso dentro de cada âmbito sempre está ali, mas na verdade ele acaba sendo surrupiado pela própria briga política, pela briga de poder.
Então, tomamos muito cuidado, não dispensemos a graça, não espantemos o Espírito Santo de Deus. E eu vou deixar mais uma vez uma dica de um livro aqui, quanto a essa questão do homem auto se emancipar, dele querer viver, colocar sua vontade, o seu espírito acima da vontade de Deus, acima do Espírito Santo de Deus. E isso é uma coisa que todos nós, independente de como nós estamos, qual, entre aspas, é o nosso nível de progresso, qual é o nosso nível de conversão, entre aspas, né? Porque nós podemos estar hoje aqui, tudo bem, e daqui um pouquinho ou amanhã a gente pode entregar os pontos, a gente deixando a vida de oração, desanimando, nos entregando a concupiscências, nos entregando a outras vontades alheias ou a vontades decadentes nossas, que às vezes, através dos nossos sentidos, nos fazem cegar por hora. Nós podemos cair também. Então a gente fala de nível mais de uma forma alegórica do que realmente quantitativa ou qualitativa. Mas a dica novamente que eu vou deixar aqui, esse livro aqui do falecido professor Orlando Fedeli, que eu não o conheci, mas tem vários vídeos aí no YouTube de palestras dele, tanto do grupo Flos Carmelli quanto do grupo Monfort. Logo, não sou ninguém, mas não assino tudo embaixo, da forma que às vezes é passado, principalmente pelo pessoal da Monfort, mas eles são conteúdos muito bons. O livro é Antropoteísmo, a religião do homem. Esse livro ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais, né? O professor Orlando Fedeli ele tem uma tese que eu vou colocar de forma mais simples. Assim, existem só duas religiões: a religião de Cristo, a Igreja de Cristo, que Cristo veio e formou, e o gnosticismo. O gnosticismo, o cientificismo do homem, os filosofismos do homem que vão criando várias cosmovisões e religiões a partir das próprias concupiscências dos seres humanos e não da revelação divina, em detrimento da revelação divina. Então é mais ou menos isso. E nesse ponto é o que a igreja sempre falou, na verdade, né? A igreja sempre falou isso. Hoje em dia fala muito menos. Imagino eu, aí isso é uma opinião, tá bom? Então, opinião, cuidado, é minha opinião. Imagino eu que a igreja não se exalta em falar tanto desta forma, que só existe uma religião, com medo de ser destruída de uma vez materialmente falando, com as forças que existem contra ela, que são enormes. As cabeças do dragão estão cada vez em maior quantidade, né? Sufocando a igreja. Mas a gente sabe que o triunfo, Nossa Senhora pisa na cabeça de serpente, a Arca da Nova Aliança pisa na cabeça da serpente, e Nosso Senhor Jesus Cristo, no final das contas, triunfará, né? Resta a nós resistirmos, resta a nós pedirmos a graça de Deus, resta a nós rezarmos para que tenhamos mais sacerdotes, que mais pessoas possam ser chamadas para a vocação sacerdotal, para que assim as pessoas consigam receber os sacramentos com mais frequência, serem agraciados com os sacramentos com mais frequência, e também para que nesse meio onde que esse feminismo cruel que tem destruído tanto o homem quanto a mulher, tem destruído as relações humanas,
com uma falsa promessa de resolver os conflitos, para que ele não vença, para que ele não fique, ao menos dentro da igreja, acima da vontade de Deus, e que as mulheres possam sim servir a Deus dentro da igreja, das diversas formas que sempre serviram, e muito bem. Eu, como leigo, eu não sinto a necessidade de querer ser importante, de ter um cargo na igreja, de fazer isso, fazer aquilo, de ser conhecido por fazer tal coisa. Sinceramente, até para mim criar uma página na internet, para mim fazer alguns vídeos como esse, que são poucos, eu ainda procuro refletir muito, né? Porque a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, só conforme a nossa vontade. Eu quero ser importante na igreja, eu quero evangelizar, eu quero fazer... Não, a gente precisa saber se nós estamos fazendo a coisa certa também. Às vezes é mais importante a gente servir humildemente na nossa família, né, do que a gente achar que está salvando o mundo. Porque nós não vamos salvar o mundo, nós vamos salvar pessoas, e a nossa família é composta por pessoas. Os nossos vizinhos, e assim, esses laços mais próximos. É nesse meio que nós temos, nesse meio onde que nós convivemos, nós temos um maior alcance, vamos dizer assim, principalmente dentro de casa, né? De qualquer forma, não é fácil. Rezemos, oremos um pelos outros, oremos pela igreja, oremos pelas vocações, oremos por nossas mulheres, para que elas não sejam traídas pelas ideologias, atraídas e traídas pelas ideologias. Oremos por nós homens, né, para que nós tenhamos a verdadeira caridade também com nossas mulheres, nossas esposas, né, os entes femininos que convivemos, que tratemos com elas com dignidade também. Tá ok? Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até mais.